Saudações aos profissionais de saúde e segurança do trabalho, participantes do nosso curso de perícia judicial online. Nessa nossa videoaula de hoje, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os quesitos técnicos, aquelas perguntas que são feitas para o perito que devem ser respondidos lá no laudo técnico pericial. Fazendo uma pequena recordação, vamos lembrar que existem três tipos de quesitos. Primeiro, os quesitos principais, que são aqueles que são apresentados lá no início do processo, logo depois que o juiz designa a perícia, nomeia o perito, as partes têm um prazo dados pelo juiz para indicarem os assistentes técnicos e apresentarem os quesitos principais. Depois nós temos os quesitos suplementares. Lá no Código Civil está suplementares, mas também são conhecidos como os quesitos complementares, que são aqueles que são elaborados, apresentados dentro dos autos do processo lá no momento das diligências periciais. Um dos assistentes técnicos não se lembrou de um determinado quesito quando elaborou aqueles principais, ou ao chegar lá nas diligências periciais, percebeu alguma situação que não havia previsto, e ali então, diante daquela nova situação, ele pode elaborar um quesito suplementar ou um quesito complementar. Lembrando que só podem elaborar os quesitos suplementares ou complementares aqueles que elaboraram os quesitos principais, porque senão ficaria muito fácil. As partes não apresentam os quesitos principais naquele prazo dado pelo juiz e depois, no dia das diligências periciais, vem com uma enxurrada de quesitos chamados suplementares para o perito responder. Então, você que é perito, quando receber os quesitos complementares, deve verificar se foram apresentados os quesitos principais. E aí, você é obrigado a responder? Antes de tudo, questione ao juiz, pergunte para o juiz: Excelência, a parte não apresentou quesitos principais, eu devo responder os quesitos suplementares? O juiz vai dizer que não. E o terceiro tipo de quesito que nós temos, que é o objeto dessa nossa aula, são os quesitos de esclarecimentos. Esses quesitos, eles são apresentados quando depois do perito apresentar o seu laudo. Então, o perito fez as diligências periciais, elaborou o seu laudo pericial, protocolou lá na vara do trabalho. O juiz intima os advogados, dizendo: manifestem-se sobre o laudo pericial no prazo de 5 dias, 8 dias e 10 dias. E aí, você que é o advogado, que é o assistente técnico, com o laudo nas mãos, você leu o laudo e percebeu algumas coisas ali que merecem alguns esclarecimentos por parte do perito. Então, importante você saber que existem três tipos de questionamentos que você pode fazer para o perito dentro daquilo que ele fez no laudo pericial. Você não pode elaborar um quesito agora pedindo para o perito voltar lá no local e fazer uma outra medição, uma outra avaliação. Então, os quesitos de esclarecimentos podem ocorrer nessas três situações. Vejam aí. Quesitos de esclarecimento nos casos de omissão. Você leu o laudo pericial e você percebeu que o perito se omitiu de alguma coisa ali. Por exemplo, o perito se omitiu, ele não respondeu um determinado quesito. Então, nós temos aqui uma omissão. Foi pedido um adicional de insalubridade por exposição à vibração. E no seu laudo, você percebe que o perito não fez a avaliação da vibração. Então, houve uma omissão.
qualquer tipo de atividade que o perito deveria fazer por obrigação ou respondendo dentro de algum quesito, e ele assim não procedeu, então houve ali uma omissão. E esse quesito de esclarecimento da omissão, o perito deve responder e explicar por que houve essa omissão. Num segundo tipo de quesito de esclarecimentos, nós temos os quesitos de esclarecimento por contradição. O perito se contradisse. Você leu uma coisa numa parte do laudo e depois você observou uma contradição em outro momento. Vou te dar um exemplo. Um determinado laudo, num caso concreto meu, lá no início do laudo, o perito disse: nas diligências periciais não foram observadas nenhuma condição de periculosidade. Ponto final. Agora, lá nas conclusões, esse mesmo perito, nesse mesmo laudo, ele disse: foi observado a manipulação de combustível. Então houve aí uma contradição. No início ele disse que não havia percebido o risco de perigo de nenhum tipo de periculosidade e logo ao final ele disse que observou essa condição. Então houve uma contradição. No quesito de esclarecimento você vai pedir para que o perito esclareça se vale o que ele colocou na introdução ou o seu ponto definido no final do laudo. E o terceiro tipo de quesito de esclarecimento é por obscurantismo. O Código de Processo Civil, no artigo 473, ele diz que o laudo técnico ele deve ser descrito de forma simples e que todos consigam entender. Eu tive um laudo de uma ação trabalhista envolvendo insalubridade por contato com produtos de limpeza, e a ilustre perita, uma engenheira química, na conclusão do seu laudo, postou ali um Ctrl+C, Ctrl+V, uma matéria, provavelmente do seu curso de mestrado, de pós-graduação, contendo mais de 100 páginas, totalmente complexo, cheio de termos técnicos de química, enfim, muito complicado que você lia e não entendia. Então ali um obscurantismo. Ou então quando o perito dá uma resposta com base no entendimento pessoal seu, fugindo das regras técnicas e científicas que o CPC exige, e aquilo se torna obscuro, ininteligível. Então, nesse caso, o quesito de esclarecimento é para que o perito ilumine aquilo que ele escreveu, esclareça, mostre de uma forma simples e objetiva para que todos entendam. Esses são, então, os quesitos de esclarecimento. E agora, como é que isso se processa lá na vara do trabalho? Logo depois que o perito entrega o laudo, que o juiz dá um prazo para as partes se manifestarem, os advogados protocolam seus quesitos de esclarecimentos. Ali, em conjunto, num trabalho de parceria com os assistentes técnicos, elaboram esses quesitos. E agora, quais serão as consequências para o perito e para o laudo? No caso da omissão, se o perito se omitiu de avaliar um determinado agente ambiental, risco físico, químico ou biológico, ele terá que voltar ao local, determinar uma complementação da perícia, voltar ao local do trabalho e fazer aquelas avaliações que ele se omitiu, que ele não fez. Em relação à resposta de um quesito, ele deve então ali esclarecer, responder aquele quesito que não foi respondido. E se de alguma forma, essa resposta que ele omitiu vai modificar a sua conclusão, pode haver consequências bem complexas de, às vezes, até mesmo anular o laudo, impugnar o laudo e voltar a fazer tudo de novo.
No caso dos esclarecimentos por obscuridade, o perito deve fazer ali uma explanação de uma forma mais simples e mais objetiva daquilo que ele quis dizer no laudo apresentado de forma complexa. Então, o que também pode acontecer é o advogado, dependendo da resposta que o perito fornece, lá nos quesitos de esclarecimentos em relação à omissão, à contradição ou obscurantismo, o advogado pode simplesmente utilizar estas respostas para impugnar o laudo pericial. Então, concluindo, eu te mostrei aqui agora o que são os quesitos de esclarecimento, como é que se procede, quais são os tipos e as consequências para o laudo e para o perito. Espero que você tenha gostado e, sobretudo, que você tenha entendido. Obrigado, valeu, um abraço, tchau.